Bate-papo literário. Apoio cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Sabemos com todos os pontos e vírgulas que contar histórias é extremamente importante e benéfico para as crianças, desde a mais tenra idade. Ao ouvir uma história, as crianças vivenciam no plano psicológico as ações e os problemas e os conflitos dessa história. E essa vivência faz aumentar consideravelmente o repertório de conhecimento da criança sobre si e sobre o mundo. E tudo isso ajuda a formar a sua personalidade. E a nossa convidada de hoje adora contar e escrever histórias. Desta paixão nasceu o livro Pink e o Mundo Rosa, que fala sobre autoestima, autoaceitação e visão distorcida do que é bonito e importante. Estou falando da contadora de histórias, Tatiane Marcos Schmidt Viana. Tudo bom, Tatiana? Tudo bom. Olha, é um prazer enorme recebê-la aqui no Bate-Papo Literário. E nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Que foi lá no encontro do Hercílio, da Escola Hercílio Luz, né? No café, no Bate-Papo, eu acho que era o Café Literário, Isso. né? E lá eu tive a oportunidade de te conhecer e conhecer também o seu livro. Isso. Muito bom tê-la aqui. Então, vamos falar então um pouquinho até chegar ao livro, né? Você já tem uma trajetória de contação de histórias. Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória. A contação de histórias, ela surgiu através do ministério da igreja, né? Que eu comecei dando aula na escolinha da igreja e a gente vai buscando técnicas, né? Para as crianças prestarem atenção, para te ouvirem. E foi muito assim, mais instintivo, sabe? E as minhas filhas, né, que eu tenho umas pequenininhas em casa, e elas na escola, era uma época de Dia das Crianças, e eu cheguei para a professora e ofereci o material que eu tinha, né, que ela estava fazendo uma semana toda diferente, programação e tal. Daí eu falei para ela, queres o material emprestado? Eu tenho um material bacana e tal. Daí ela disse, o material eu quero, mas eu queria que tu viesses contar a história. Daí, sim, de começo eu fiquei meio assim, né? Porque a gente sabe que o Estado é laico e as histórias que eu conhecia e que eu contava era a história da igreja. Sim. Então, histórias da Bíblia, mas né, nem todo pai é cristão, então claro. Eu não podia chegar lá. Mas ela me convenceu. E eu fui, estudei uma história, cheguei lá, contei, daí as crianças gostaram um monte. E isso assim, mais ou menos que faixa etária? Ela foi no pré-escolar. É isso, que eu comecei no pré. E daí eu cheguei lá, elas ficaram quietinhas ouvindo, daí todo mundo dizia, tu tens dom, e elas ficam quietas te ouvindo e não sei o quê. Mas eu assim fiquei encantada, né, porque tu olha o olhar deles assim, esperando a próxima a frase que tu vai dizer, o que tu vai falar, assim, é muito, muito mágico. Ô Tati, isso aconteceu muito por acaso, assim, a tua formação não é de contadora de histórias ou dentro da área da literatura, enfim? Não, eu sempre gostei de escrever, assim, né, desde novinha, sempre estava com caderno, livro, brincava de escolinha, dava aula de reforço para os amigos, né? Todo mundo dizia que eu ia ser professora. Mas eu me formei em processamento de dados, programação. Nunca fiz um programa, porque eu não gostei de fazer programas, né? Mas eu segui nessa área da computação, eu sou designer, então eu trabalho com isso. E a contação de histórias é uma coisa paralela, então, que você trabalha. Isso. E há quanto tempo você conta histórias? Faz uns 11 anos, por aí. Muito tempo, Tati. Só que assim, que nem eu te disse, no instinto, né? Aí eu contei história nesse dia na escola, daí a supervisora viu, gostou e tal, pediu para eu passar em todas as salas, daí eu entrei em pânico, eu disse, eu não conheço
conheço história, gente. Eu só conheço as histórias da Bíblia e aquelas clássicas, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Daí ela, não, mas é que tu vem na biblioteca, pega o livro que tu quiser, o material que tu precisar e tal. Eu disse, tá, vamos tentar, né? Eu adoro um desafio, então vamos tentar. Então eu fui para a internet e fui em busca de uma história, mas Sim. assim, eu acho que a criança, ela é uma folha em branco que tu vai escrever, então tu não pode passar qualquer coisa para ela. E a criança, ela é muito ativa também. Então, se ela sentou para te ouvir, tu tem que incutir algum valor nela. Sim. E eu comecei a buscar e eu não conseguia achar histórias que, né, só essas que todo mundo conhece, mas se eu vou chegar lá, elas já vão saber, elas que vão contar a história para mim, em vez de eu contar para elas, né? Então, foi difícil, eu consegui achar uma história que levasse um valor bacana e tal. Daí eu fui, achei essa história, contei e depois me surgiu. Essa que eu escolhi foi da Zerotopeia, né? Uma confusão lá na floresta, que os bichinhos iam dando palpite e a dona Centopeia ia escutando eles e por final ela ficou com todas as perninhas amarradas e não conseguia se mexer, porque cada bichinho tinha o número de pernas que ele precisava, né? Sim. E ela foi tentar imitar os outros e se deu mal. Foi bem legal, assim, a experiência. Ainda conto essa algumas vezes. Só que eu fiquei pensando, se eu tenho tanta facilidade para escrever, então eu posso criar as histórias, né? Sim. E daí eu comecei a trabalhar em cima disso, né? A escola que as minhas filhas estudam lá no IB, eles me proporcionaram o curso de contação de histórias, porque daí eu tinha esse medo de eu não sou profissional nisso. Então eles foram lá e me deram o curso, eu fiz o curso com a Adriana. E daí a agora Adriana eu sou que mesmo trabalha na prefeitura? A Adriana Verdolin, né? A Verdolin, ela já esteve aqui, Adriana. Ai, que bacana. Daí agora eu digo, eu sou contadora de histórias. E tu conta as histórias na escola das suas filhas? Isso. E também na igreja? Isso, eu tenho trabalho na igreja, né? Eu, no caso, sou coordenadora do Ministério Infantil, onde eu congrego, mas a gente faz, assim, dá palestra, dá curso para outros professores de outras igrejas, instituições. O último curso que eu dei para a igreja, tinha 3 professoras de escola que foram fazer o curso, porque elas queriam aprender, assim. E nas escolas eu vou, na escola que chamar também eu vou. Está disponível para ir. A voz não é muito alta, então eu costumo ir de sala em sala, mas se tiver um microfone também a gente de faz. Crianças, né? Isso. E qual a importância? Você tem 4 filhas, né? Isso. Parabéns. E você acha hoje, então, qual a importância da contação de histórias para a criança? Assim, a contação de histórias, ela envolve a criança no lúdico, né? Tu consegue passar para ela um conhecimento, um valor através do mundo dela. Porque é difícil tu conseguir atingir, assim, se tu ensinar uma coisa para uma criança, 90% ela vai aprender com exemplo, né? Mas se tu conseguir entrar no mundo dela, é igual quando tu quer falar com um jovem, tu vai chegar para ele dando um sermão, ele não vai te ouvir, né? Dependendo do jeito que tu falar com a criança, também vai entrar por aqui e sair por ali, mas quando tu consegue entrar, tu ganhou ela para ti, né? Tu tá no mundinho dela e tu consegue fazer ela entender as coisas do jeito dela, né? Tu tem que falar. As psicólogas dizem, quando tu vai conversar com teu filho, te abaixa da altura dele e olha nos olhos, porque tu estás falando no nível dela. Então, é a mesma coisa que eu colocasse uma criança para conversar com um universitário, né? Não ia ser compatível. Então, se eu quero que ela absorva o máximo daquilo que eu estou passando, então eu tenho que falar na linguagem dela. E a contação de histórias, ela proporciona isso, né? A pergunta que não quer calar, você conta história para suas filhas? Eu conto. Quais são, quantos anos elas têm? A minha enteada tem 19, eu tenho a Alana com 10, a Pietra com 9 e a Nathalie tem 1 ano e 3 meses. Meu Deus, o teu marido então é bendito entre as mulheres. Coitado. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta nós vamos voltar para falar do livro. E aí falar um pouquinho mais sobre essa questão, então, acho que dessa moral da história, né? A moral do livro, né? Que eu acho que é bacana, né? Qual é a mensagem que a gente quer passar, não é verdade? Tá bom? Não saia daí que a gente volta já já.
Estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a contadora de histórias Tatiane Marcos Schmidt Viana, que lançou recentemente o livro infantil Pink e o Mundo Rosa. O livro fala sobre autoestima, autoaceitação e visão distorcida do que é bonito e importante. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Voltando aqui então, Tati, pode chamar de Tati, né? Pode. Tá, no livro você assina como Tatiane Schmidt, porque é um grande nome, né? Tati. Mas o pessoal me conhece por Tia Tati. Tia Tati, é claro, Às né? vezes eu passo na rua e tem uns marmanjos mais velhos que eu. Tia Tati, daí todo mundo fica olhando. Adoro. Muito bom. Vamos voltar falando então um pouco do livro Pink e o Mundo Rosa. Eu adorei a história, eu achei ela muito atual, que realmente fala dessa questão da aceitação, de como você se enxerga, né? E o que é importante, né? Em relação o que é bonito, o que é importante, né? Fala um pouquinho pra gente então da ideia, né? Por que a ideia do livro e o processo de feitura do livro mesmo. O livro, essa história eu tive como inspiração, como base, né? Que eu trabalho, como eu te disse, com criança, com adolescente, e a gente vê muito essa questão da autoestima, né? Eles se acham feios, se acham incapazes, a gente escuta umas coisas que chega a doer, né? Tristece o coração. Então, eu penso que esse é um problema que está muito enraizado, incutido, né? Não sei porquê, mas as crianças hoje em dia, elas não têm mais aquela coisa que a gente tinha, é bonito, não sei o que, a gente usava aquelas roupas da moda que agora não é mais, e achava tudo eu acho lindo. Muito a ver com o que aparece na internet, né? Elas querem copiar um modelo Também. E aí acaba que quem é diferente, quem não segue aquele modelo, não é bem aceito, vamos dizer assim. Aquele né? padrão, aí Aquele tem uma padrão. história sobre isso Eu também. quero saber. Vamos lá. Daí eu pensei, vou criar uma história, né, relacionada a esse tipo de coisa. Então eu criei uma personagem que só gosta da cor rosa, que é a Pink, que ela queria tudo rosa, que ela queria ser rosa. Então ela se acha feia porque ela queria ter a pele rosa, ela queria que o mundo todo fosse rosa. Então ela entra naquele conflito e tal, parece uma fada aí, arruma um jeito dela ver as coisas rosa. E depois, né, com o desenrolar da história, ela vai acabar percebendo que todas as cores são bonitas, que do jeito que as coisas foram criadas, elas são bonitas, são especiais e são importantes. Isso acaba trazendo para ela a autoaceitação, né, e a autoestima mesmo ela dela. não tendo o mundo idealizado por ela, todo cor-de-rosa, ela consegue ser feliz com um mundo de várias cores. De várias cores. Né? Então, metaforicamente, né, funciona como, ou seja, você não vai ter aquele mundo que você gostaria de ter, mas você pode ser feliz com o mundo que você tem, Exatamente. Né? Com o mundo real, né? E aí, eu fiquei encantada com as ilustrações do livro, de verdade, assim, realmente eu achei lindas. E fui te perguntar, quem foi que fez essas ilustrações? Conta pra gente um pouquinho, então, sobre essa questão das ilustrações do livro, que ficaram lindas. As ilustrações, elas foram feitas pela Laura. Oi? Pode falar. Pela Laura. A Laura, ela é uma menina autista, ela tem 15 anos, né? Na época ela tinha um pouquinho menos. E ela estudava também ali no Arnuíbe, então a gente acabou... Assim, eu gosto muito da escola ali porque ela dá as oportunidades, sabe? Ela mostra mesmo o que o aluno tem de bom. Então eu fui num dia da família e tinha uma exposição lá, que a Laura, dos desenhos da Laura. E eu já fiquei apaixonada naquele dia que eu vi. Daí eu pensei, né? Então eu vou pedir para ela ilustrar o meu livro,
porque daí, além de eu ter um livro bonito, né, que eu tinha certeza que ela ia fazer um trabalho maravilhoso, ainda vou incentivar ela nessa área que ela gosta tanto. E o livro infantil, eu acho que as ilustrações são tão importantes quanto a história, né? São, porque chama a atenção, né? A criança é muito visual, né? Então, para ler o livro, primeiro ela vai nas ilustrações. Se as ilustrações chamam a atenção e elas gostam, daí ela vai para a história, né? Exatamente. E aí foi então que você fez contato com a Laura? Isso, eu falei com a mãe dela, né? Porque ela era de menor. E a gente combinou um valor, ela foi lá, fez. Ficou muito lindo, olha, sim, parabéns. Eu amei. Parabéns pelo livro, pelo texto, realmente é muito bacana, uma mensagem muito legal. E parabéns para a Laura, então, pelas ilustrações que... Bom, eu gostei tanto, né, que eu te falei, que eu já estou com um livro pronto, que é do Pingo, é o Cachorro Feliz e Medroso. E entrei em contato com a mãe da Laura e nós já estamos já em tratativas para ela fazer as ilustrações do livro. Então, realmente já está dando frutos, então, o seu trabalho, né? Ótimo. Deixa eu te perguntar, e também o seu trabalho, esse livro aqui, você faz ele artesanalmente, né? Como é que é o processo? Conta pra gente. Esse livro eu estou produzindo lá, né? Que eu trabalho com gráficas, então eu estou produzindo lá. Não mandei para uma editora, até fiz umas cotações, mas estava acima do que eu conseguia fazer. E aí eu fui atrás de busca de patrocínio, até consegui. Tem uma empresa ali que eu agradeço que patrocinou uma parte dele, que foi onde eu paguei as ilustrações e outras coisas que precisava. Mas para mandar mesmo para a gráfica, produzir uma tiragem de 2.500, 5.000, não tinha como. Então, o que a gente fez? Eu comprei a máquina e a gente está fazendo em casa. Então, assim, eu faço, conforme vai saindo, eu vou rodando mais, né? Que bacana, é bom que você é dessa área e já entende, então fica mais fácil, né? Fica um pouquinho mais fácil. Mas você faz artesanalmente, tipo, tem tantas encomendas, você vai lá e trabalha nesses tipos de encomendas. Bacana. Isso é uma ideia muito bacana para quem quer escrever e não tem patrocínio ou não tem como pagar o livro, né? É um processo. O meu esposo, ele falou assim, que eu tendo um livro, 2.500 daquele mesmo livro, eu posso fazer 2.500, um pouco de cada história, porque eu tenho várias histórias, claro, então... Com certeza, faz muito mais sentido. Daqui a pouco já vai sair outra. Então tá. Nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo e na volta eu quero conversar um pouquinho então sobre essa questão da literatura, da contação de histórias nos dias atuais, que não é fácil, né? Com a internet ali juntinho da gente. A briga de foice. A briga de foice, ok? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a contadora de histórias Tatiane Marcos Schmidt Viana, que lançou recentemente o livro infantil Pink e o Mundo Rosa. O livro fala sobre autoestima, autoaceitação e visão distorcida do que é bonito e importante. Vamos voltar um pouquinho então nessas mensagens do livro, né? Autoestima, autoaceitação e visão distorcida do que é bonito e importante. Você que trabalha então com criança, né? Eu acho que pré-adolescente também já entra nessa faixa etária também. Como é que você está vendo essas questões hoje dentro das escolas, assim? Tem, assim, ó, eu já cheguei à escola que eu fui contar a história, não foi essa, foi uma outra, que falava sobre discriminação e a criança chorando, assim, a lágrima escorrendo, eu contando e ela chorando. Então, assim... Se identificou na hora. Sim, muito forte, assim. E quando eu vou embora, aqueles abraços que eles me dão, aí conto uma parte da vida, dá vontade de levar tudo embora, né? Dá. Mas
é bastante presente isso. Eu acredito que é cultural mesmo, né? Porque, como tu disse, antigamente era mais calmo, era mais tranquilo, eles não sofriam tantas influências, eles tinham a mãe mais presente em casa, né? Hoje a mulher está muito independente, está trabalhando fora, acaba que está tendo mídia, que né, terceirizar, né, a criação do filho, porque passa mais tempo na escola e tal. Então, acaba que a criança, ela sofre isso, ela sente, né, muito Sim. isso. Então, tem bastante, é bem presente essa questão da autoestima. Nos jovens, né, a gente está vendo aí a taxa de suicídio tem crescido horrores, enormemente, de meninas que se cortam. Então, tudo isso a gente trata, né? Com essas questões que estão vindo da internet, né? Até uma outra questão, você falou que tem uma história sobre isso. Outra questão que me preocupa também é esse exemplo que vem da internet, né? Tem esse negócio de menina esses desafios malucos, né? Que a gente fica apavorado, meu Deus, e tem criança que vai atrás e faz, né? Que loucura. Não é à toa que eles se chamam influencers, porque eles influenciam realmente. De fato, né? Realmente, né? E às vezes a mãe acha que está dentro do quarto, então tá seguro. Eu tenho um medo tá seguro desse quarto lá em casa. Eu fico tão brava quando se enfunda no quarto o dia inteiro. Assim, não, pelo amor de Deus, gente, não é isso aqui, não é mundo, né? Por mais que você tenha um mundo às suas mãos pela internet, vamos sair desses quatro paredes, vamos fazer outra coisa. E se tiver no quarto, deixa a porta aberta, né? Eu tô sempre circulando, tô sempre aí. As minhas pequenininhas têm joguinho, né, no celular. Daí, às vezes eu digo, baixa o volume aí que eu tô trabalhando. Daí ela diz, por que tu não me dá um fone de ouvido? Eu digo, porque eu tenho que saber o que tu tá ouvindo. É verdade. Né? É o papel dos pais, né? Não dá para deixar a revelia e deixar que as coisas simplesmente aconteçam, Deus dará. Né? Tu falaste que tinha uma história boa de internet, até tô curiosa de saber. Não, é uma das histórias histórias que você conta nas escolas. Na verdade, ela foi criada para os adultos, essa história. Boa! A Adriana me chamou um dia e disse assim, tu vem contar a história aqui no museu e tal? Daí eu disse, vou. Aí ela, mas é para adulto. Daí eu, como que eu vou contar a história para adulto? Perfeito, mas eu acho que o adulto tá precisando muito ouvir umas histórias. Eu tô acostumada a contar a história para criança. Daí ela assim, não, tu é boa, tu vai conseguir, não sei o que. Daí eu, tá bom. Aí eu sentei na hora, escrevi a história, tipo 4 horas da tarde, 7 horas eu tinha que ir lá contar. Eu escrevi a história, montei o personagem e fui contar, né? Então, aí ela é uma história assim, que ela conta de um personagem que vai morar numa casa e tal e começa a dar vários problemas, né? A história chama Seu Lula no Seu Lar. Aí quando eu começo, todo mundo já me olha e digo, gente, não vou falar de política, calma. Né? Então, conta assim e começa a dar vários problemas na casa e no final ele se apresenta e diz que ele só queria ajudar. O nome dele é Celular. Gostei. Celular. Muito bom, então, Celular. Aí os adultos ficam meio de cara assim, né, quando a gente fala. Porque a criança imita aquilo que ela vê. Exatamente. E realmente a gente precisa se policiar. Muitas vezes eu vejo que a minha filha de 10 anos, mãe, eu pego, olho, mas às vezes eu tô trabalhando. Porque na verdade você começa a trabalhar no celular. Eu não tô nem brincando, eu tô vendo e-mail, eu tô respondendo coisas, mas trabalhando. E ela pega, me puxa o queixo assim, mãe, olha pra mim que eu tô falando contigo. Tu não para de olhar esse celular. Olha, eu fico morrendo de vergonha. A minha filha diz também, a minha filha às vezes diz pra mim, mãe, parece que esses teus discípulos vão morrer se tu não responder. Né? Mas é verdade, filha, só mais pouquinho. É aquele imediatismo, né? Tu tens 4 filhas, dessas 4, 3 menores, né? Isso. E você costuma contar histórias para suas filhas? Conte. Assim, você tem uma regularidade, assim? Não, mas quando eu vou contar a história, eu sempre levo elas junto, né? Até hoje de manhã elas queriam vir, eu não disse, a próxima vez a mãe leva. Então, eu levo elas junto. Quando tem oportunidade de comprar livro, esses tempos eu comprei 50 livros, chegou pelo correio, elas... Nossa, que maravilha! Né? Muita historinha assim, porque eu gosto realmente. Quando eu engravidei da pequenininha, eu contei para elas através de uma história, comecei uma contação de história e daí... Deu a notícia para elas através aí eu de uma contei a história, contei, daí disse para elas, vocês estão achando parecido com a família de alguém? Essa família da história delas parece com a nossa, né, mãe? Mas a única diferença é que não tem um neném na sua barriga. Daí eu olhei para elas,
Tem, eu disse tem. Maravilha, uma ótima maneira de contar. Foi bem legal, Que assim. bacana. E elas gostam muito, elas estão dizendo que o próximo livro elas querem desenhar. Então, a minha filha participou, a minha caçula também, de 10 anos, participou desse último que eu estou agora em processo, né, que é o do Pingo, porque é o nosso cachorro. E meu livro anterior de crônicas é falar das nossas viagens. Então, ela está também toda a vida ali junto, isso é muito importante. Acho que o exemplo que você dá é o que ele... Exatamente, né? Ela traz um livro por semana da escola também. E aí muitas vezes a gente deita junto e lê junto, ou ela lê para mim, ou a gente vai partilhando assim, um pouquinho ela lê para mim, um pouquinho eu leio para ela, e a partir daí vai criando, acho que o hábito da leitura, porque acho que tudo é um hábito, né, Tati? Com certeza, elas ficam bravas a semana que não tem biblioteca. A tia da biblioteca estava doente, daí a gente não trouxe livro. Elas gostam muito, assim, né? Ô Tati, a gente está quase terminando, eu queria te perguntar, quem quiser comprar ou adquirir o Pink e o Mundo Rosa, como é que faz? Pode estar adquirindo através do site, né? Pode Qual é o falar site? www.evangelicando.com.br ou chamar no WhatsApp, aqui em Tubarão a gente entrega. Eu tenho ele em PDF, embora eu prefira entregar na mão, porque eu, né, físico, para mesmo incentivar, mas pode chamar no WhatsApp também ou nas redes sociais, o número é 489-9925-2197. Ô Tati, e você com certeza faz a contação de histórias do livro, né? Faço. Escolas, né? Se a escola quiser chamar, pode chamar. Como é que funciona? Eu vou, conto a história desse ou outra história que precisa. A gente manda um bilhetinho para o pai perguntando se alguém quer adquirir. E então, é isso aí. Tá, combinado. Muito obrigada, parabéns, sucesso no livro e volte sempre. Se tiver mais histórias ou mais livros, estamos por aqui, tá ok? Voltarei, pode deixar. Que bom. E eu conversei hoje com a contadora de histórias e escritora Tatiana Marcos Schmidt Viana. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMeadalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo.